de tal maneira inexplicável realmente. Amém? Então eu quero convidar aqui o diácono Maurício, que vai estar conduzindo nesta manhã esta palavra, a crucificação pelos olhos da medicina. Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Coisa importante, tirar o relógio, para que eu não me estenda. Irmãos, como o pastor falou, em dezembro do ano passado, ele me propôs se eu falaria da parte médica realmente que aconteceu com Jesus, o que realmente ele sofreu. E eu inicialmente topei, porque eu sou médico, eu vivo isso. Mas, irmãos, foi um desafio muito grande. Durante esses 5 meses, a gente buscar realmente o que aconteceu com Jesus, não era simplesmente pegar uma história que é contada e transformar para a parte médica, mas foi mergulhar realmente na história, buscar realmente o que aconteceu. E eu digo aos irmãos que pesquisei muito, muitas ministrações, muitos estudos, muitos vídeos, e o que eu tenho para dizer para os irmãos é que, na verdade, a história que não é contada na Bíblia, ela é muito diferente. Ela, na verdade, não tem um caminho certo. A gente vê várias histórias de várias pessoas contadas. E como falar de alguma coisa, se nem a história, ela tem uma diretriz. Então, essa foi a grande dificuldade. E a cada momento que eu mergulhava na parte médica, eu confesso aos irmãos que eu sentia, sofria, porque realmente a gente vê que o que Jesus sofreu por nós foi algo de Deus. Para me basear na parte médica, existiram 2 grandes médicos, o Dr. Pierre Barbet, nascido em 1884, que morreu em 1961, que ele foi um cirurgião francês, onde ele foi o primeiro que estudou o que realmente teria acontecido com Jesus naqueles momentos, desde o Getsemane até a crucificação. E ele relatou, existem livros descritos por ele, então ele foi o que iniciou essa parte médica. Posteriormente a ele, um outro médico, um americano, o Dr. Frederick Zugib, apesar do nome ele é americano, é um médico legista americano, que ele nasceu em 1928 e morreu agora, em 2013, mais recente. Ele também fez outros estudos, mas com a modernidade a gente observa que já existiu entre publicações de um e de outro divergências entre a real causa da morte de Jesus. Porque todos nós sabemos que ele morreu, que ele sofreu, mas por que ele morreu? E baseado nisso, mais 2 médicos mais contemporâneos a eles, o Dr. Michael Hunter e o Dr. David Ball, são 2 pesquisadores, médicos também legistas, forenses, que estudam, na verdade fazem necrópsia, autópsia. Eles estudaram com toda a tecnologia mais moderna, mostrando também passo a passo, baseado nesses 2 médicos. Então eu busquei, dentro de todo esse histórico, dentro desse material, desses médicos, e dentro da minha experiência, chegar a uma conclusão. Então é importante até falar isso, porque pode ser que vocês vejam em algum lugar algo diferente, alguma outra coisa, mas na verdade não existe ainda uma coisa muito precisa, mas eu vou passar, inclusive, com a minha experiência. Então, a palavra é a crucificação pela medicina. E eu peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1.
peço que à medida que os irmãos forem encontrando, possam ficar de pé. Aquele que não tiver Bíblia, puder compartilhar aí com o irmão do lado, ou então na projeção aqui. A leitura que eu vou fazer é na NVI, Nova Versão Internacional, que eu, desde que eu estou aqui na Igreja Nova Vida, é a que eu uso. Então, todos os textos que eu vou estar utilizando vão estar nessa versão. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos. Não são 3 versículos sequenciais, mas todos estão no Evangelho de João. Então, em João, capítulo 1, versículo 1, o evangelista diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Algumas versões dizem que era o verbo, e quem era a palavra? Quem era o verbo? Era Jesus. Então Jesus estava com Deus, ele era Deus. Agora eu peço aos irmãos que avancem um pouquinho, no mesmo capítulo 1, para o versículo 14. Nós vamos ler só a parte A, só a primeira parte, a primeira frase. Então, João 1, 14, a parte A diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Agora, seguindo um pouco mais adiante, um versículo conhecido de todos, acredito que de cor, em João 3,16, todos nós sabemos de cor, mas vamos ler, aonde João explica que realmente Deus fez por nós, que Jesus fez por nós. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler todos juntos, irmãos? Aqui na projeção, para que nós possamos ler numa só palavra, para que nós guardemos, e quem não sabe, que possa guardar também. Vamos lá. Porque Deus amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar, irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, porque nesse momento o Senhor nos faz presente nesse lugar, nessa manhã, Senhor Deus, tão especial, numa manhã de Páscoa, em que podemos comemorar vida, Senhor Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui. Fala conosco, Senhor Deus, fala da forma que o Senhor quiser, usa a minha vida, é o que nós pedimos, Senhor Deus, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Então, irmãos, seguindo nessa nossa palavra, como o pastor falou, acho que a maioria aqui sabe que eu sou médico, eu sou médico cardiologista, sou médico do trabalho, e tenho 21 anos de formado. E apesar dessas 2 especialidades que eu tenho, a área em que eu mais atuei foi a área de emergência. Há 19 anos, pelo menos, eu atuo na área que a gente chama de APH, que é de atendimento pré-hospitalar. O que é o atendimento pré-hospitalar? É todo aquele atendimento que acontece antes da chegada do hospital. Então, para que vocês tenham noção, eu trabalho numa empresa privada, aqui próximo, há 12 anos, eu trabalho numa rodovia, trabalho aqui na rodovia Nova Dutra, onde eu trabalho com resgate. E já há 19 anos eu trabalho com isso. Já trabalhei em outras rodovias, na Ponte Rio-Niterói, na Rio Santos, e em outras empresas. Então, assim, ao longo desses anos de experiência, na parte médica, na parte de emergência, trabalhei muito tempo também em CTI, mas eu tenho que dizer para os irmãos que eu já vi muita coisa acontecendo, muito acidente, muito trauma. Muitas dessas eventos que eu peguei, nós conseguimos, às vezes, salvar vidas,
Muitas das vezes não conseguimos salvar vidas, porque ao chegar no local já não tinham o que fazer. Outras, mesmo nós iniciando tudo o que teríamos para fazer, eles vinham a óbito no decorrer do atendimento, e alguns outros casos poderiam chegar a chegar a óbito, né? Após a chegada ao hospital, mesmo tudo tendo sido feito. E para que os irmãos tenham noção da importância que é desse primeiro atendimento, quando nós estudamos essa parte de atendimento pré-hospitalar, nós temos uma situação que é chamada hora de ouro. E o que é a hora de ouro? Hora de ouro é exatamente aquela hora entre o início, né, em que acontece aquele evento. Então, por exemplo, um acidente de carro. Então, a hora de ouro, ela se inicia quando tem um acidente de carro e ela terminaria aonde? No tratamento definitivo, que é lá dentro do hospital, já com tudo que deveriam fazer, porque nós não temos todas as condições ali no atendimento pré-hospitalar para estarmos realizando aquele atendimento. Então, essa hora de ouro a gente classifica justamente isso. Seria uma forma que a gente tem que mentalizar de, se eu levo 5, 10, 15 minutos para chegar no local, então, minha hora de ouro já começou. Eu inicio um atendimento, eu ainda tenho que remover essa vítima para que ele tenha. Por quê? Porque as estatísticas mostram que vítimas de acidente grave, que não morrem no local, no momento do acidente, ou poucos segundos após aquele evento, eles começam a morrer o quê? A partir da primeira hora. E eles vão, 50% das mortes são no momento, isso acidentes graves. E depois disso, outros 50% começam a morrer a partir da primeira hora. Então, essa primeira hora ela é muito importante. E por que eu estou falando isso? Justamente por causa das lesões, das feridas, das várias lacerações, lesões internas que nós temos não que eles possam ter, muitas das vezes o quê? Grandes sangramentos, que são dos maiores problemas nesses casos de trauma, a pessoa acaba por sangrar muito, e isso pode estar levando a um problema futuro e até mesmo a morte. Tá? E para assim a gente ver realmente como é que isso acontece, quem aqui, além de mim, já cortou a mão ou o pé? Sangrou muito? Sangra bastante, né? Tem local que sangra, dói. Cabeça, quem aqui já cortou a cabeça? Rosto, supercílio, eu tenho ponto aqui, né? A gente vê aí no UFC, às vezes, na luta, pastora, na luta aí a pessoa começa a tomar vários golpes na face e aquilo, muito sangramento. E o que acontece com isso? Muitas das vezes, esse sangramento pode parar ali ou precisa, às vezes, de hospitalização. Alguém aqui conhece ou já aconteceu com alguém de ter que se ferir, ter que precisar ir para o hospital para que aquele sangramento parasse ou alguma coisa? Já, então, porque se não for para o hospital, aquilo ali, o irmão ali está que senão esse sangramento pode piorar. E alguém conhece alguém que precisou, às vezes, tomar sangue, ou que, infelizmente, veio a óbito por conta de um sangramento, ou de algum acidente, alguma coisa? Então, os irmãos sabem exatamente o que eu estou falando. Justamente esse sangramento leva a isso. E por que eu estou falando isso? Por que a gente sangra? Isso aqui eu trouxe uns slides, eu não sei se os irmãos de trás vão conseguir enxergar, mas só para ter noção, por que a gente sangra tanto? Porque o nosso corpo, ele é todo de vasos sanguíneos. Esquematicamente, né, nós vamos observar ali que tem uma coloração vermelha e uma coloração azul. Apesar de aqui estar azul e vermelho, nós não somos azuis e vermelhos, tá? Ali é só uma forma didática, em qualquer atlas de anatomia que vocês pegarem, vai estar dessa forma para que os alunos ou as pessoas consigam entender melhor. Então, o que acontece? O nosso corpo, a partir do momento em que sai do coração, ele vai sair por uma artéria, que é a artéria aorta, que todo mundo já ouviu falar, e a partir da artéria aorta, ela vai começando a se ramificar. Então, ela vai distribuir aquele sangue para quê? Para todo o corpo.
E por que que distribui? Porque o nosso corpo, ele é vida. O nosso corpo, ele é formado por células. Então, as células precisam o quê? De oxigênio para viver. Precisam de nutrientes, né, de glicose, de energia, precisa disso tudo. Então, alguém tem que levar isso. Se nós estamos em casa para a gente comer, se a gente não comer, se a gente vai ficar jejuando, algum momento vai dar problema. Nós precisamos ir ao supermercado. Mas quando nós vamos no supermercado, alguém levou aquilo lá para que nós pudéssemos pegar. Então é da mesma forma ali. Esse sangue ele é levado até as células para que elas possam se nutrir, se mantenham vivas e tenham as suas funções. Esquematicamente ali, o vermelho são as artérias e as arteríolas que nós chamamos, que são as artérias menores, e que depois, chegando mais à superfície, eles se transformam em capilares. Por que capilar? Porque é tão fino como se fosse realmente um fio de cabelo. Então, são os capilares. E é onde realmente há a troca do oxigênio, do nutriente com as células. Então, tudo que está em vermelho é o sangue que está indo rico em oxigênio e em nutrientes. E o que está em azul são as veias. As veias vão trazer o sangue sem oxigênio, rico em dióxido de carbono, que é o CO2, que foi proveniente justamente daquela troca, do processo que acontece na célula, e ele acaba eliminando. E aquilo ele tem que ser levado para onde? Se ficar circulando no nosso corpo vai sofrer. Então ele é levado de volta ao coração, e do coração ele é enviado ao pulmão, aonde vai ser exalado o dióxido de carbono e inspirado o novo oxigênio. E esse ciclo vai se repetindo. Agora deu pane. Bem que você falou. Passa aí para mim, por favor. Isso. Ainda tem. Então, aqui só para demonstrar esquematicamente as artérias em vermelho, menor teríamos as arteríolas, e aquela que parece uma raiz ali, seriam os capilares, e em volta ali nós temos as células. Depois, dando sequência, os capilares venosos, as vênulas e as veias. Deixa eu ver se vai passar. Ah, passou. Aqui está muito pequeno o slide, mas é só para que os irmãos entendam. Tudo isso em verde, e também é esquemático, que nós não somos verdes, tá? Para que não achar que a gente está igual o Hulk, né? Mas só esquematicamente, do ponto de vista didático, tudo isso em verde são o quê? Os nossos nervos. Então, o nosso corpo também ele é todo formado de nervos. Nós temos terminações nervosas, terminações aferentes, que vão levar estímulos para os órgãos, para os músculos, para que sejam executados alguns movimentos, e os eferentes que vão receber estímulos de dor, de calor, de tato. Né? Então, o nosso corpo também. Então, ele é todo vascularizado e todo inervado. Por isso que a gente sangra tanto e por isso que a gente sente tanta dor. Dá para enxergar? Tá. Até a metade dá, depois não. Isso aqui, eu trouxe um quadro onde a gente começa a entender a partir do sangramento. À medida que a gente começa a ter perda de sangue, o que acontece no nosso corpo? Ou seja, no início aqui, vai queimar sua tela não, o pastor brigou comigo aqui anteontem, falou que o laser podia queimar a tela ali, então eu não posso fazer. Mas quando a gente tem uma perda de sangue menor do que 750 ml, e aí eu pergunto para os irmãos, alguém sabe quantos litros de sangue nós temos no corpo? Todo mundo acertou, falaram 6, falaram 5. Então, na verdade, um indivíduo adulto, numa média brasileira, uma média muito generosa de 70 a 80 quilos, eu estou fora dessa média, que eu estou com 100, talvez eu tenha mais sangue, mas uma média generosa de 70 a 80 quilos, exatamente nós temos de 5 a 6 litros de sangue. Né? Aí tem até uma fórmula que a gente usa muito na medicina para calcular, às vezes por causa de cálculo de medicamento, que é 80 ml por quilo. Então, se for usar a fórmula no quilo, a gente vai ter um pouco a mais. Mas a média é essa, de 5 a 6 litros de sangue é o que a gente usa didaticamente para usar. Então, quando a gente tem menos de 750 ml de perda de sangue,
e uma perda de sangue, logicamente, aguda, né, num momento contínuo, não é perder um pouco agora, daqui a uma semana, não, uma perda de sangue contínua, o nosso corpo, ele começa a ter algumas alterações, né? Então, 750 ml corresponderia, nesses 5 a 6 litros de sangue, em torno de 15% dessa perda. Então, nós vemos o quê? Que com esse volume de sangue perdido, o nosso corpo ainda não sentiu muito. O coração ainda não acelerou, a respiração ainda não alterou, a pressão ainda está mantida. O que pode ser sentido um pouco é o pulso. Pulso periférico, o pulso radial que nós usamos muito, pode ser que você sinta que ele já não está batendo com tanta pressão. Quando essa perda de sangue ela continua, de 750 ml a 1.500, ou seja, em torno de 15% a 30% da perda de sangue, a frequência cardíaca já começa a aumentar. Por quê? Porque à medida que a gente perde sangue, a gente tem menos oxigênio circulando, porque se eu tenho menos sangue, quem carrega o oxigênio é massa faz parte do sangue. Então, se eu tenho menos oxigênio circulando, por perda de sangue, o nosso corpo pensa o quê? Opa, não está chegando oxigênio em algum lugar. Então, vou mandar o coração acelerar, porque de repente o problema é, está com pouco transporte, tem pouco caminhão na praça, vamos botar caminhão na praça. A respiração também aumenta um pouco. Por quê? Ele reconhece também que se a baixa de oxigênio, então pode ser problema que o pulmão não está trocando muito. Então, aumenta a respiração, tentando aumentar esse nível de oxigênio. E a pressão, por vezes, ainda pode estar normal. E o pulso periférico, sim, já começa a realmente sentir ele bem diminuído. Nessa fase, a pessoa que está com essa perda de sangue já começa a dar sinais de agitação, ansiedade, e por vezes um pouco lento, um pouco letárgico, já começa a ter um pouco de fraqueza. Quando essa perda se estende, em torno de 1.500 a 2.000 ml de sangue, 2 litros de sangue, ou seja, nós temos de 5 a 6, então chega de 30% a 40% de sangue, a gente vê que essa frequência cardíaca está muito aumentada, a respiração muito ofegante, muito rápida, a pressão já começa a realmente estar muito baixa, e na hora que aferir com o aparelho, você já vai ver que ela está muito baixa, o pulso com certeza diminuído, possivelmente até ausente, que é quando a gente tem a pressão máxima abaixo de 90, o pulso periférico a gente já não consegue mais palpar. E a pessoa já começa muito ansioso, muito agitado e por vezes já confusão mental, já começa a não falar coisa com coisa, já tem uma desorientação. Por quê? Porque se tem pouco oxigênio circulando, menos sangue no cérebro, então começa a ter essas alterações. E acima de 2.000 ml, que é uma perda maior de 40%, a gente tem tudo muito intenso e realmente a parte cerebral pode levar até a um desmaio e outras coisas acontecerem. É importante frisar que, nessas duas fases iniciais, muitas das vezes, quando a gente repõe, o que ali está escrito cristalóide, a gente repõe soro ou algum outro tipo de repositor, a gente já consegue normalizar essa pressão e essa pessoa melhora. Nas fases mais avançadas, existe já a necessidade de dar sangue. Porque quando a gente também dá muito soro, na verdade a gente não tem todas as propriedades que um sangue tem. Não tem hemácia, não tem plasma, não tem as propriedades. Então, na verdade, você acaba jogando muita água no feijão. E os irmãos sabem que se botar água demais no feijão, o feijão fica sem gosto, não tem nada, fica aquilo aguado. Então, mais ou menos isso. E quando está nessa fase que vai chegando a 40%, nós vemos que há toda uma desorganização no organismo. Pouco sangue, pouco oxigênio, dificuldade, coração muito acelerado, respiração acelerada, muitas coisas começam a acontecer. E a gente chama esse estado de choque. Ou seja, choque é quando há o quê? Um desarranjo
de qualquer coisa. Quando a gente fala em choque elétrico, é porque ele sai do circuito normal e ele tem uma desorganização. Então, o choque é quando há uma desorganização. Por quê? Choque hipovolêmico, ou seja, perdeu muito volume, muito sangue. Então, hipo é um prefixo de diminuição, né, de pouco, e volêmico de volemia. Então, hipovolêmico, ou seja, há uma baixa desse volume de sangue e leva a um estado de choque. O estágio inicial, que é o compensatório, né, como foi falado, a pressão pode estar normal, a frequência às vezes aumenta e tal. O estágio progressivo, olha lá, o que eu comentei, talvez os irmãos não estejam vendo, mas a pressão de pulso periférico já não é palpável, né? Além disso, os vasos, eles por tentarem aumentar o volume, eles aumentam a permeabilidade. O que isso faz? Com que haja saída, muitas das vezes, de líquido do sangue, perde água para o que a gente chama de terceiro espaço. E isso pode levar ao quê? O pulmão a se encharcar, né, e entrar no estado de SARA, que é justamente isso, é um pulmão cheio de líquido, aonde? Entre o parênquima, entre o próprio pulmão e a pleura, que é uma película que envolve o pulmão. Com essa perda maciça de sangue, pode levar a arritmias cardíacas, a própria isquemia do coração, porque se eu tenho pouco sangue circulando, se eu tenho pouco oxigênio circulando, isso tudo também acaba sendo pouco para o próprio músculo do coração. O coração é um músculo e ele, como todo músculo, precisa de oxigênio, de nutriente. Então, se chega pouco nele, ele pode desenvolver o quê? Um infarto, né, e ter uma lesão miocárdica e outras alterações. E chegando no estágio final, acaba sendo realmente irreversível, e é esses casos que eu falei, que mesmo a gente socorrendo, dando todo o suporte, mas infelizmente já levou a lesões e não tem como reverter. Isso aqui é uma foto que eu uso muito até em aula, é uma foto que, esse foi uma vítima que eu atendi, tá? Foi eu que dei atendimento, é uma vítima que estava em choque hipovolêmico, perdeu muito sangue, associado a isso ele tinha também um traumatismo craniano, e isso é para mostrar um atendimento inicial, ou seja, acredito que em menos de 5 minutos nós chegamos no local pela proximidade, e nós observamos ali que essa vítima, para que a gente inicialmente, né, conseguíssemos manter a pressão dele, nós funcionamos 2 acessos periféricos com veia, com o que a gente chama gelco, que é um dispositivo que é como se fosse uma agulha, né, que é o mais grosso calibre que a gente usa para fazer infusão de grandes volumes. Ele estava com 2 acessos, com grande infusão de volume para tentar subir a pressão. Se os irmãos observarem, tem um tubo ali do lado, ele teve que ser entubado, porque ele já não estava nem conseguindo manter a respiração dele, ofegante, níveis de oxigênio baixos, então ele teve que ser entubado, ele está ali no respirador, e ele está com uma manta luminizada, que é uma manta térmica, para tentar justamente manter a temperatura, porque nesses casos a temperatura costuma cair. Apesar de tudo isso feito, foi para o hospital, e infelizmente ele veio a óbito. Então isso aqui é só para ilustrar que muitas das vezes fazemos todos os recursos, fazemos tudo, e dependendo da gravidade da lesão, a vítima, né, o paciente, ele acaba vindo a óbito. Outra coisa importante também, ela está falando aqui, deixa eu olhar o relógio rápido. Estão com pressa? Estão, né? Então, mas vamos seguindo. Vamos seguindo. Quando tiver com muita pressa, vocês levantam a mão aí que eu tento acelerar. Mas essa parte inicial é importante, todas são importantes, mas porque os irmãos entendam realmente o que acontece no nosso corpo para que depois nós passemos. É importante também falar o quê? Sobre, como foi falado, nos medos, ansiedade, né? Durante trauma, a gente tem descarga de muitas substâncias, de muitos neuroreceptores, e nós desenvolvemos algumas alterações no nosso organismo. Só que falar de medo é até interessante, né? Minha esposa estava ali o tempo inteiro tentando me distrair, porque não é fácil estar aqui falando. Talvez não pelo falar, mas o que falar, como falar, não esquecer das coisas, isso é complicado,
né? E é o que eu falei, não, eu estou nervoso por às vezes deixar de falar alguma coisa errada, uma palavra dita errada e, né, depois que falou, já foi. Então, situação de medo. Quem aqui nunca passou uma situação de medo? Alguém passou? Alguém, além de ter passado um medo agudo, continua tendo alguma coisa que gera um medo? Eu tenho. Outro dia, ela veio falar assim, pô, mas que trauma que você tem com tubarão? Falei, não sei. Eu sou nascido em Niterói, tá? Eu vivia dentro da água. Acreditem se quiser, eu fui surfista. Ruim, mas fui surfista. Sério, fui surfista. Muito ruim, mas fui. Fui surfista. Uma coisa que eu fazia bem era mergulhar. Vivia mergulhando. Não como peixe, mas, coitado, matava o pobre coitado dos peixinhos. Entendeu? Mergulhava muito. E assim, sempre tive muito medo de tubarão. Até hoje eu tenho muito medo de tubarão. Tenho pavor de tubarão. Vou para a praia, vou em tudo, mas sabe aquela... Quando você vai para o fundo, que o seu pezinho fica batendo e a musiquinha do tan, 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 tan. Não tem jeito. É assim sempre, toda vez. Eu tenho esse trauma. Eu lembro, eu estava contando para a Lívia. Eu falei, eu mergulhava e eu estava às vezes numa toca, aquela sensação, aí eu olhava rápido, vai que vem um tubarão por trás. Então sempre tive medo e eu acho que isso foi um trauma que eu passei, porque quando eu era pequeno, eu morava em Brasília, né, eu fui muito novo para Brasília e depois voltei para Niterói. E Tubarão, acho que foi lançado em 73, 4, não foi por aí? Tubarão 1, acho que foi nessa época, eu era, acho que eu nem era nascido, vou falar a minha idade, nem era nascido, apaga. Mas eu tinha 3 anos, 4 anos, e eu dormia sozinho no meu quarto, meus irmãos em outro. E eu lembro que na época, né, isso é o que vem na minha cabeça, eu acho que eu vi o filme e eu ficava ali sozinho no quarto, então até hoje eu tenho esse medo. E quando a gente está diante dos nossos medos, né, todo um quadro de ansiedade, ele acaba vindo a nós. É o que eu falei, eu estava ali, gelado, com a mão gelada, coração acelerado. E por que isso acontece? Porque isso é uma coisa que é normal acontecer. Diante desses quadros de medo, nós temos o quê? Nós temos a ação do nosso sistema nervoso autônomo. Ou seja, o nosso cérebro, ele diante de algumas situações, de algumas percepções, ele vai desencadear por conta própria, não precisa haver um estímulo tátil, nada disso, ele vai desencadear uma série de reações, e essas reações vão levar a algumas coisas que nós sentimos. O nosso sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema nervoso simpático, e não é simpático porque ele é gente boa, é aquele que faz tudo para todo mundo, mas é um nome dado simpático, e o parasimpático, né? E o sistema nervoso simpático, ele é responsável por isso aqui que eu coloquei, reação de luta e fuga. Então, se os irmãos pesquisarem, isso tem em qualquer lugar. Ou seja, justamente a reação que a gente tem daquele medo extremo, aquele pânico, alguma coisa, em que o nosso corpo ele muda todo. E naquele momento ele vai estar pronto justamente para isso. Ou você avança, ou você corre. Entendeu? Então, isso tudo acontece graças a quê? Com a liberação, né? Vou falar aqui rapidamente, na área do cérebro aqui, o hipotálamo, ele recebe essa informação, ele estimula uma outra área no cérebro chamada hipófise, e a hipófise libera vários hormônios. E um desses hormônios vai agir lá na suprarrenal, que é uma glândula que a gente tem em cima do rim, e essa suprarrenal vai liberar quem? As catecolaminas. E dentro dessas catecolaminas, né, que são aminoácidos, são neurotransmissores, eles vão liberar principalmente aqueles dois ali, a epinefrina e a norepinefrina, que nós conhecemos como adrenalina, todo mundo conhece a adrenalina, e a noradrenalina. E a adrenalina no nosso corpo é que é responsável por aquilo lá, luta e fuga. O que ele vai fazer com a gente? Diante de uma situação de medo, de pavor, de temor, seja o que for, essa adrenalina, inicialmente, vai no nosso coração, e aí o que acontece? Né? Diante do medo, ansiedade, então a prova para fazer, vai subir para ministrar, coração, acelera. Ele vai no nosso pulmão e faz o quê? Que chama de broncodilatador.
vasodilatação. Ele aumenta o diâmetro dos brônquios para que a quantidade de ar que passe ali seja maior. Ele pega todo o fluxo de sangue, então ele pega ali e, como um verdadeiro gerente de tráfego, ele pega os nossos vasos, que nós vimos lá no início, aquela porção de vermelhinho lá, as nossas artérias, e direcionam o sangue para onde? Para os órgãos nobres, coração, pulmão, rim e cérebro, e além disso para os músculos. Por que para o músculo? Porque se eu tiver que correr ou brigar, eu vou precisar dos meus músculos. E pega os vasos que vão para outros órgãos, estômago, intestino, para outras áreas, e faz o quê? Diminui o calibre. Então ele faz uma vasodilatação, ou seja, ele aumenta o fluxo de sangue para aquela área e diminui nas outras. Além disso, ele faz o quê? Boca seca. Boca seca. Ela falou que se tivesse branquinha aqui, ela ia me avisar. Boca seca, por quê? Porque as nossas glândulas salivares, ele diminui, ele inibe a produção de saliva. Então, nós ficamos com a boca seca. Nós temos uma dilatação da pupila. A nossa pele fica o quê? Pálida, gelada. E por que isso acontece? Então, se eu diminuo o fluxo de sangue para a pele, eu fico pálido, eu fico gelado. O coração é acelerado, o pulmão tem a broncodilatação, aumenta a respiração para quê? Para que eu tenha mais oxigênio, mais nutrientes circulando. Eu tenho um fluxo de sangue grande para o cérebro, para o coração, para os músculos, justamente para isso, para que eu fique pronto. Então, o nosso corpo, diante de qualquer situação de estresse, de medo, ansiedade, na verdade eles se interligam, vai ter esses sintomas. Então isso tudo é causado pelo sistema nervoso simpático. E quando o parasimpático age, o que ele faz? Acaba com tudo, ele inverte tudo. O que estava contraído relaxa, o que estava relaxado contrai, o músculo que estava tenso relaxa, e geralmente após uma situação de estresse, o que acontece? Dá um cansaço, não dá? A gente fica, parece que morto, cansaço, tal. Por quê? Justamente por causa de toda essa ação da adrenalina. Então, primeira página. Caminhando na história de Jesus, nós nos remetemos ao Getsemane. E agora nós vamos falar rapidamente as últimas 18 horas de vida de Jesus. Segundo a maioria dos relatos, no Getsemane, Jesus chega lá por volta de 9 horas da noite, após ter passado todo um dia junto com os discípulos no cenáculo, orando, última ceia, dando últimas instruções, dizendo quem ia o trair e todas aquelas coisas todas. Jesus vai ao Getsemane para orar como ele sempre fazia. E quando Jesus chega ao Getsemane, a palavra diz que ele deixa os discípulos no lugar e chama Pedro. E como diz ali em Mateus 26, 37, não precisa abrir, agora vai ter uma sequência de projeções. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou o quê? A entristecer-se e a angustiar-se. Então a gente começa a ver uma situação que nenhum lugar na Bíblia diz. Jesus triste, angustiado, isso na Bíblia não tinha. Jesus era um homem que, diante das dificuldades, das adversidades, ele sempre tinha uma saída, já tinha como reverter aquele quadro. Então, a Bíblia fala isso. Em Mateus, ele fala que ele deixa os discípulos e vai mais adiante com Pedro, Tiago e João. E, nesse momento, ele começou a entristecer-se e angustiar-se. E aí, Jesus diz o quê para eles? Porque Jesus vai deixar os 3 ali e ainda vai mais à frente para orar. Então Jesus fala o quê? A minha alma está profundamente o quê? Triste. Uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então a gente começa a ver um Jesus que nunca tinha sido visto.
Um Jesus onde ele relata a minha alma. E a gente começa a achar estranho. Corpo, alma e espírito. Alma, sentimento. Então a gente vê que um sentimento começa a existir ali. Jesus começa a sentir a alma dele sofrendo. A alma triste, a alma angustiada. A ponto dele chegar e pedir para os 3, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E aí eu creio que nesse momento, muitas das vezes a gente faz uma leitura seguida, mas tanto em Mateus como em Lucas tem um ponto e vírgula ali. Acredito que tem uma pausa. Naquele momento, Jesus muito triste, muito angustiado, a alma dele sofrendo, ele fala: Deus, não quero passar por isso. Não quero passar por isso. E talvez num momento de lucidez ou de uma ação de Deus, ele continua e fala: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então a gente começa a ver ali um Jesus triste, com medo, possivelmente ali um coração acelerado. Um Jesus que a Bíblia inteira, em nenhum evangelho é relatado isso. Jesus com medo, triste, a gente não vê essa situação. Então, eu creio que nesse momento Jesus estivesse com o quê? Com aquelas alterações que eu falei. O sistema nervoso simpático dele, a adrenalina dele alta, porque ele estava sofrendo, a alma dele estava sofrendo, o corpo dele começava a sentir. Um coração acelerado, uma pele fria, pálido, ao ponto dos discípulos que estavam próximos, né, em outros relatos, eles falam que o mestre parecia triste, independente dele falar, ele tinha aparência de triste. E a gente sabe, quem está com medo, de longe a gente fala: ó, aquele está com medo, aquele está nervoso, porque é palidez, a expressão muda. Então Jesus estava vivendo essas situações de estresse, uma situação de estresse intenso. Por quê? Porque ele sabia o que ele ia passar, ele sabia o que ele ia sofrer, e ele sabia, por isso que ele veio. Por isso que quando a gente leu João 1,14, a linha A, que a palavra se tornou-se carne e vive entre nós. E quando Deus, em 3,16, fala que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Então ele sabia que ele tinha que passar por isso. Só que no momento em que a alma dele, que o corpo dele começa a falar mais alto que o próprio espírito, ele começa a sofrer, ele começa a sentir e começa a ter medo. E é normal ter medo. Eu não vou fazer, eu não quero ir, eu não quero passar por isso. E aí Jesus retorna dessa oração, e eu acredito que ele não tenha conseguido orar outra coisa que não fosse isso. E quando ele retorna, ele encontra o que? Os 3 dormindo. E aí ele acorda os 3 e fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí eu meditei muito nisso, irmãos. Foram dias, Deus falando comigo, Deus revelando, e Deus me revelou que nesse momento, essa fala era uma fala de Jesus para Jesus. Aquele momento em que Jesus estava passando, quando ele fala vigiem, talvez era o medo dele, porque ele sabia que os soldados iam chegar para prendê-lo. Esse vigiem fosse um vigiem, humanamente falando, que ele sabia o que ele ia passar. Sabia que a qualquer momento Judas ia chegar com os soldados. E ele seria preso e passaria por tudo. Então eu creio que esse vigiem fosse um vigiem para realmente vigiar, ficar de olho, para se chegar, né, de repente eu vou correr. Ele estava passando por uma situação de medo, de pavor humano, do pavor da alma. E quando ele pede para que orem e não caia em tentação, talvez fosse para orar e fortalecer ele, porque ele estava caindo em tentação. Ele estava fugindo do plano de Deus. E ele ainda fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele justifica, porque a carne dele estava fraca. Ele estava passando por aquilo, ele queria desistir. Mas o espírito dele estava pronto. Mas naquele momento a alma estava falando mais forte. Então ele retorna e por 3 vezes ele faz a mesma oração.
3 vezes ele ora e pede a mesma coisa. Ele não consegue mudar a oração dele, ele sempre pede a mesma coisa. A alma dele está angustiada, ele está nervoso, um coração acelerado, a boca seca, pálido, frio. E em Lucas 22, ele, pela 3ª vez, ele vai e fala: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí o que Deus faz? Deus não dá um fardo mais pesado que nós podemos carregar. E naquele momento o fardo já estava ficando pesado para Jesus. Naquele momento Jesus, muito angustiado, talvez a ponto de uma extrema agonia. Né? A agonia é uma batalha que existe entre corpo e alma e espírito, entre a vida e a morte. Então talvez em extrema agonia, Deus faz o quê? Em Lucas 22, 43, Deus envia um anjo para fortalecer Jesus. Jesus, de repente, queria desistir. O corpo de Jesus já não estava aguentando aquele estresse, aquela ansiedade. Ele estava pedindo ajuda para os discípulos. Queria acabar com tudo. Quando Deus vê que o fardo está ficando pesado para o homem Jesus, não para o Jesus Deus, mas para o homem Jesus, ele envia um anjo. E eu fiquei meditando muito tempo nisso. Quem é esse anjo? Que anjo é esse? Será que esse anjo não é o próprio Espírito Santo? O próprio Espírito de Deus, o próprio Deus? Eu conheço Jesus. Jesus sou eu sou ele, eu estou nele. E nesse momento Jesus é fortalecido. E a gente caminhando na história, a gente vê que ele é angustiado, ele ora mais intensamente. Mas nesse momento a oração dele não é mais para que afaste. Nesse momento ele conversa com o Pai, sabendo o que ele ia passar. Ele começa realmente a relaxar. Relaxar ao ponto de o anjo ter fortalecido ele. E ele consegue orar. Por que ele ora intensamente? Porque ele sabe que está chegando o momento dele ser preso. Então ele ora intensamente, e aí tem um relato que só Lucas faz, que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isso é um relato interessante. Por quê? Porque Lucas não estava lá porque ele não era um discípulo. Lucas era um médico, e ele conhecia possivelmente isso aí, porque isso realmente acontece. Isso não é uma visão de ótica, não é um jogo de cores, isso realmente pode acontecer. Mas alguém viu, possivelmente quem viu, Pedro, Tiago e João, e eles tenham relatado em algum momento, e Lucas foi o único evangelista que relata isso, talvez por ser uma coisa ligada à área dele, à área médica. E isso é possível? Suar sangue? Alguém já suou sangue aqui? Não? Glória a Deus por isso. O suor de sangue, ele é chamado hematidrose. Ó, tirou a onda. O pessoal da projeção, aí se tiver alguém do 88, ó. Sua sangue. O pastor me mandou rapidinho: Maurício, o que é hematidrose? Eu mandei e fui mandando para ele uma opção de coisa. Falou: vou tirar a onda aqui. Hematidrose é um fenômeno médico que realmente acontece, muito raro. E quando que acontece a hematidrose? A hematidrose acontece em casos extremos de estresse. Um estresse assim tão alto ao ponto de realmente pequenas propriedades de sangue saírem junto ao suor. Hematidrose, né? Hemate, vem do radical. Isso eu mandei para o pastor. O pastor falou e eu já não ia falar. Hemato quer dizer sangue, vem do grego, hemato. E hidrose, né? Hidroses, vem de suor. Então, suor de sangue. Então, realmente, é uma coisa que acontece. E por que acontece? Eu não sei se os irmãos estão conseguindo ver, tem uma estrutura aqui, que é um emaranhado, bem no canto aqui. Aquele emaranhado ali são as glândulas sudoríparas, por onde saem, né, os canais das glândulas sudoríparas. E como eu falei lá no início, o nosso corpo ele é todo vascularizado. E ao redor daquelas glândulas sudoríparas tem o quê? Capilares. São os pequenos vasos que ficam em volta ali.
que eu comentei? Numa situação de estresse, os vasos da pele se fecham. Por isso que a pessoa fica pálida e gelada. Não chega sangue na periferia. Então, ali, numa situação extrema de estresse, aquele vaso está fechado o máximo possível. Ele não fecha completamente, mas ele fecha o máximo possível. Esse estresse é tão intenso. Quando o estresse passa, que aí vem o parasimpático, o que o parasimpático faz? Relaxa. Quando relaxa, dependendo do estresse, ele vem o quê? Uma pressão muito grande. E como esse vaso é muito fino, ele por vezes ele rompe. E no que ele rompe, por ele estar muito próximo àquele duto sudoríparo, ele acaba saindo algumas gotas de sangue e ele sai misturado. Né? O mesmo acontece, eu não sei se algum irmão já teve sangramento nasal, né, hemorragia na conjuntiva, que às vezes são capilares tão finos que às vezes a pressão sobe diante de um estresse, arrebentou um vaso no olho, meu sangue, meu nariz, porque são vasos muito finos, e o mesmo acontece ali. Só que esses relatos, eles são feitos em caso de estresse muito extremo, onde há um estresse muito grande. E eu até passei para o pastor que existem alguns relatos, não muitos, na literatura, né, condenados no corredor da morte, em que apresentaram esse caso de hematidrose, condenados que iam ser enforcados, né, tem um relato de uma freira diante de soldados que iam matá-la, ela também sujou as vestes dela de vermelho, né, então são alguns casos que realmente existem, só que o interessante é que em nenhum caso desse haviam gotas de sangue. Muitos desses casos foram coletados o material e viram microscopicamente que havia sangue junto ali. Então, esse é um fato interessante que aconteceu ali na vida, né, com Jesus. Caminhando um pouco na história, a gente vê que depois desse momento em que Jesus sua sangue, o que acontece? Chegam os soldados, chega Judas, chega alguns religiosos, e Judas traz Jesus com um beijo, entrega o mestre com um beijo, e ele é preso. E aí a gente começa a imaginar, isso acontece provavelmente por volta de meia-noite, e Jesus é preso. E acredito eu que nesse momento dessa prisão, ele não tenha sido acariciado, nem algemado, nem amarrado com correntes de algodão, nada disso. Acredito eu que naquele momento, alguns insultos, algumas agressões já tenham começado a acontecer. E ele é levado aonde? Ele é levado para Anás. Anás era um antigo sumo sacerdote, sogro de Caifás, que era o atual sumo sacerdote ali da Judéia. E ele é levado a Anás inicialmente, né, e é julgado ali, né, é interrogado em algum momento por Anás, para posteriormente ele ser levado a Caifás e ser levado ao Sinédrio, que era o quê? Que era o conselho ali dos religiosos, dos líderes que existiam, que julgavam todas as coisas que aconteciam ali do ponto de vista dos judeus. Então, pela lei, Jesus, na verdade, ninguém poderia ser julgado de noite, na verdade, nem preso, mas ele foi preso, julgado de noite, e ele foi condenado pelo Sinédrio, por Caifás. Foi condenado, mesmo não havendo testemunha, mas ele foi condenado porque ele mesmo fala, eu sou filho de Deus, eu sou o rei, e com isso eles acabaram condenando ele, e ao amanhecer ele é levado para quem? Para Pôncio Pilatos, porque os judeus não poderiam executar ninguém, só os romanos que poderiam executar. Então ele é levado a Pôncio Pilatos, e diante de Pôncio Pilatos, Pilatos também não vê condenação nenhuma. Por quê? Porque tudo que eles falam que Jesus nada interfere contra o governo romano. Em algum momento, eles falam que Jesus era um galileu. E aí Pôncio Pilatos, tentando sair fora daquilo, vendo que estava começando a se inflamar ali, que eles realmente queriam condenar e executar Jesus, Pôncio Pilatos, sabendo que Herodes Antipas, né, porque eram vários Herodes, que Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, estava em Jerusalém para a festa da Páscoa,
fala, ó, leva para Herodes lá, porque esse é problema dele, ele é galileu, a gente não está vendo condenação. Ele é levado a Herodes Antipas, Herodes vai, também não vê condenação, que a preocupação maior de Herodes era saber se Jesus era a reencarnação de João Batista, era o maior medo dele, e ele viu que não era, falou, ó, leva embora, que eu não quero, não tem nada com isso, leva ele embora, Pilatos é que se vire lá. Hã? Então, ó, some com ele daqui. E aí leva de volta para Pôncio Pilatos, e Pilatos continua não vendo nenhuma condenação, a ponto de Caifás, Anás e os líderes religiosos forçarem uma situação, dizendo que por ele dizer que era rei, que poderia haver um problema político, e ele vendo que a população realmente começava a se inflamar, e aí o pastor, na pregação semana passada, ainda falou que no domingo de Ramos, o povo aclamava Jesus, a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. E quando foi, na sexta-feira pela manhã, o mesmo povo que estava lá clamando, glorificando a Deus, Hosana, o filho de Davi, estava ali querendo o quê? Que ele fosse condenado. Então, por fim, Pilatos lava suas mãos, fala, vocês querem condenar? Então condena. Só que o povo romano, ele era muito sádico. Eles eram conhecidos como os piores na época. E o povo romano, todos os condenados deles, passavam por um processo de açoite e posteriormente era levado para a crucificação. E com Jesus não seria diferente. Jesus, em algum momento, ele é condenado, e quando é perguntado depois o que seria feito com Jesus, o povo pede que Jesus seja crucificado. E como era tradição na festa da Páscoa que um condenado fosse libertado, colocado entre Jesus e Barrabás, o povo pede que Barrabás seja liberado e que Jesus seja condenado. E a condenação seria o açoite, a crucificação e a morte. E aí, com isso, Jesus é levado para o primeiro processo, que é o processo de flagelação, de açoite, aonde o povo, né, o exército romano tinha um esquadrão, que era o esquadrão da crucificação. Era o esquadrão que era um grupo formado só para poder bater e crucificar. Esse processo de flagelação, como que ele acontecia? Através de um instrumento chamado flagrum, alguns chamam de flagelos também, mas flagrum. Isso aí é uma imagem, mas existem inúmeras imagens, onde existia uma estrutura fixa, um bastão, um poste, alguma coisa. Nela haviam tiras de couro trançadas. Essas tiras, segundo os relatos, elas podem variar de 3 a 9 tiras de couro, mas o mais comum eram 3 tiras. Elas eram trançadas e na ponta dessas tiras existiam bolas de ferro. E no meio dessas tranças existiam pedaços de ossos, existem relatos de vidro, de metal, tudo que pudesse causar dor. O exército romano ele era conhecido por causar dor, por causar sofrimento, por levar os seus condenados a muito sofrimento. O exército romano, o Império Romano, o Império Romano que estava crescendo, avançando sobre os territórios, eles eram conhecidos assim. Então, nessa flagelação, o condenado ele era preso a um poste, tá? Esse poste pode estar ali, mas vocês vão ver uma madeira, alguma coisa, e ele era preso a um poste de costas. E relata que o número máximo de açoites eram 40. Número máximo, 40. Por que máximo? Acredito eu que aqueles 2 indivíduos, eles usavam um de cada lado, devessem ser os maiores, os mais fortes, talvez os com mais raiva. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai bater, pode existir uma pena. Ali, com certeza, não existia pena nenhuma. Então, era feito o quê? Era feito um açoite, cada um, intercaladamente, aonde ali a gente teria um trauma com a bola,
Um trauma com aquelas estruturas, ossos, aquelas coisas todas, e um trauma do próprio couro. Quem já tomou cintada do pai aí, ó? Então vocês sabem como que só o cinto dói, né? Entendeu? Agora vamos colocar ali bola de ferro, ossos, pedaços de ferro, vidro, o couro, e quem está batendo com certeza ali, jovem, viril, né, forte, e está muito satisfeito de fazer aquilo que ele faz. Muito satisfeito. Então, à medida que esses açoites vão acontecendo, a cada vez que aquilo é batido, é feito que um trauma, uma pequena lesão, uma pequena laceração naquela pele. Começa a sangrar. E aí a gente lembra que Jesus, lá no Getsemane, angustiado, já passou por todo o estresse, o corpo já sentiu, suou muito, perdeu o sangue, já começou a passar toda uma situação. Ficou 6 horas nas mãos dos judeus, possivelmente sofrendo agressões, sem comer, sem beber, sem dormir desde quando? Possivelmente desde o dia anterior. Ele acordou, se uniu aos discípulos e não dormiu mais. E ele começa a ser açoitado. Começa a ter lesões contundentes, lesões lacerantes, perfurantes, de forma que a cada vez que aquele objeto era batido na sua pele, aquelas feridas abriam-se cada vez mais, se tornavam-se mais profundas, né? Quem compra uma carne inteira e corta, às vezes a gente tem que ir cortando, e a gente vai vendo que aos poucos aquilo vai abrindo. A mesma coisa foi acontecendo ali. Inicialmente pele, subcutâneo, depois chegando aos músculos, chegando aos ossos, batendo nas costas, no dorso, por vezes nas pernas, podendo pegar, dependendo, você às vezes não tem direção, na cabeça, no rosto. O sangue não para de sair, em nenhum momento ele parava. A lesão se tornava cada vez mais profunda. Que eu comentei antes, capilares, só que antes dos capilares são as artérias e as arteríolas, que são vasos maiores. Então, quanto mais profundo, maior são os vasos, maior é o sangramento. E aí, né, eu pesquisando, eu via que muitas das vezes esses soldados eles eram interrompidos diante da reação dos condenados. Eles eram interrompidos por quê? Porque eles iam verificar. Porque eles não queriam matar o condenado. O condenado tinha que ir para a cruz. O objetivo era a crucificação. Então, às vezes, com 10 açoites, se ele já tinha sofrido muito para ele, pararia em 10. Porque eles não poderiam levar à morte. E ainda assim, muitos condenados morriam só no açoite. De tão violento que era esse açoite. De tão extenso que eram essas lesões. E aí eu começo a ver que com Jesus eles foram até o final. E quando a gente olha em Isaías 53:7, porque nos evangelhos não relata isso, mas em Isaías ele fala que ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E eu acredito que a cada açoite, Jesus não abria a boca. A raiva aumentava. A cada açoite, as lesões aumentando, o sangue vindo, Jesus não se aguentando em pé, e ele não abria a boca. Acredito que outros falam, agora eu vou, sai daí, deixa que eu vou um pouco. Ah, ele não vai não? Então vamos ver se ele não vai gritar, se ele não vai chorar, se ele não vai pedir para sair daqui. Não, contudo, não abriu a sua boca. Então acredito que Jesus tenha passado todo o processo de flagelação, chegando talvez às 40 chibatadas. A cada chibatada era uma lesão que aumentava. E quando eu pesquisei e vi aqueles dois autores, Michael Hunter e o David Ball, eles fizeram estudos em animais que têm a mesma textura que o corpo humano. E acreditem, senhores,
que diante de 40 açoites, 23 costelas foram quebradas. De 24, 23 foram quebradas. Isso feito no cadáver de um animal análogo tanto à pele quanto à estrutura óssea. Estudos foram feitos quando ele fez uma análise necropsial, onde ele abriu, viu as peles, muita hemorragia, mesmo o animal já morto, muitas lesões. Então imaginem, possivelmente Jesus tenha passado por isso. Jesus possa ter tido fraturas de costelas, lesão pulmonar por contusão até pela própria costela. De repente uma costela fraturada pode ter perfurado e ter extravasado sangue para dentro do próprio pulmão. Ou seja, diante de todo o cenário que ele já passava, de agonia, de estresse, de hematidrose, de insultos, de agressões, ele passou por isso com todas essas lesões. E os evangelistas também não falam, mas em Isaías ele fala uma coisa interessante, 52:14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Acredito eu, por esse estudo que eu fiz, que realmente, apesar de não ter sido relatado por nenhum dos evangelhos, isso foi Isaías, profeta, mas que Jesus tenha passado por isso. Ter passado por um processo de sofrimento antes e diante daqueles açoites, que não abriu a boca, que a cada vez mais ele era agredido. E há o relato que quando ele é solto ao poste, ele cai em uma poça de sangue. Uma poça de sangue. Quantos ml Jesus já tinha sangrado desde o início? Será que naquela escala nossa lá, 750, 1.500, 2.000? Acabando os açoites, Jesus é levado e ele será coroado pelos soldados, passando por mais um escárnio. Jesus é colocado suas vestes, novamente, e em cima das suas vestes é colocado um manto, já que ele se dizia o rei, ele seria coroado. É entregue a ele um pedaço de pau, como se fosse um cetro, e é feito que uma coroa de espinhos. Espinhos que só tinha naquela região, espinhos que variam de 6 a 10 centímetros, não são espinhos de roseira, 6 a 10 centímetros, estruturas duras, pontiagudas, por vezes curvas, onde é feita uma coroa, a ponto que os soldados não conseguem colocar na cabeça de Jesus com a mão, eles colocam com madeira e cravam aquilo na cabeça. E como nós vimos lá, nós somos muito vascularizados, a gente comentou que sangra muito o rosto. Então Jesus novamente não, ele não parou, ele de um sangramento, ele passa para outro sangramento. Muito enervado, aqueles espinhos entrando sobre a pele, e abaixo da pele a gente tem o osso, então aqueles espinhos vão entrando. Tem um nervo que passa na nossa têmpora aqui, chamado nervo trigêmeo. Quem já teve, ou se alguém conhece, quem tem a nevralgia do trigêmeo, sabe que são dores lacinantes, dores terríveis, por vezes tem que tomar morfina para parar essa dor. É um nervo que ele pega a parte superior, a média aqui do rosto, dente e a inferior, e ele pega bem na base do nervo trigêmeo. Após a coroação, é retirado o manto, o cetro, e ele é levado para quê? Para a crucificação. E como todos os condenados por crucificação, ele vai passar pelo que hoje é chamado de Via Dolorosa, a gente chama de Via Crucis, caminho para o Calvário, existem vários nomes, mas ele é levado à Via Dolorosa. O que era a Via Dolorosa? A crucificação era sempre realizada fora dos muros da cidade. A crucificação, ela sempre foi realizada na estrada onde todos tinham acesso, porque a crucificação, ela foi feita não para matar, ela foi feita para humilhar, ela foi feita para que haja sofrimento. A crucificação,
ela foi alterada pelos romanos para que prolongasse a morte, né? Prolongasse a vida para chegar à morte. A crucificação, quando os assírios criaram, na verdade não foi a crucificação, a forma de matar os seus condenados, eles empalavam um objeto, uma estaca, próximo à altura do estômago, e atravessavam mesmo o corpo. Para quê? Depois eles fincavam aquela madeira e o corpo ficava ali, para que a pessoa morresse ali e ficasse exposta. Os persas vieram e deram uma modernizada nisso. Pegaram aquela estaca e falaram, não vamos empalar que também morre rápido demais. E começaram o que? A amarrar. Então os persas amarravam as duas mãos no alto daquele poste e a pessoa ficava pendurada pelo braço. Quanto mais alto o braço, quanto mais esticado, está furada a blusa? Não, né? Quanto mais alto, pior é a respiração. E com isso, os condenados levavam ali em torno de 4 a 6 horas para morrer por asfixia. Os romanos viram aquilo, mas falaram, 4 a 6 horas vai morrer rápido demais. Então eles falaram, vamos ter que modernizar esse negócio. O povo vai ficar exposto muito tempo, para que eles saibam o que a gente faz, para que todo mundo saiba que a gente mata, saber o que eles vão passar, mas não pode morrer rápido demais. E aí eles desenvolveram a crucificação. Só que essa crucificação, né, existiram várias formas, né, da cruz, essas coisas todas, mas aqui que mostra ser a que realmente os romanos usavam, era essa em forma de T maiúsculo, né, que é o tal que eles chamam na linguagem desse, seria o T maiúsculo, e não em forma de cruz como nós conhecemos. Por que em forma de T? Esse poste, ele ficava fixo. Porque o povo romano, ele queria matar, ele queria sofrimento, humilhação, mas ele não queria ter trabalho também com o condenado, ficar carregando peso, essas coisas todas. Então o poste, ele ficava preso, esse poste do chão até o topo, ele variava ali 1,80 m a 2,40 m, na ponta ela era trabalhada, e essa haste horizontal, que é chamada patíbulum, ela tinha um furo no meio, então ali depois era só encaixar. E o que acontecia? Para que essa crucificação acontecesse, o condenado, ele caminhava por dentro da cidade, carregando essa madeira. Então ele não carregava a cruz, ele carregava só a barra horizontal. Então quando a gente vê aí, né, pessoal aí representando, carregando a cruz, até porque passar por tudo que os condenados passam, passar por tudo que Jesus passar, ainda carregar uma cruz que devia pesar no mínimo uns 150 quilos, isso era humanamente impossível. Essa barra lateral, essa madeira lateral, ela, que é o patíbulo, ela pesa em torno de 35 a 50 quilos, dependendo do tamanho, ela variava de 1,5 m a 1,80 m, então, uma coisa muito pesada. Acredito eu que qualquer um de nós tiver que carregar uma madeira dessa, por uma distância, já vai sofrer. Agora imagine Jesus, diante de tudo que ele já tinha passado, de tanto ferimento, tanta perda de líquido, tanta perda de sangue, sem comer, sem dormir, ainda ter que carregar isso. O condenado, ele era amarrado a essa trave e ele caminhava. A maioria dos historiadores fala que essa distância variava entre 600 e 800 metros até chegar onde? No chamado local da caveira, né, ou Gólgota, ou Calvário, que é onde eles eram crucificados. Então esse trajeto, a maioria fala isso, mas cheguei a ver quem falasse 2 quilômetros, quem falasse 1,5 km. Então, a média da distância percorrida seria em torno de 600 a 800 metros, onde um homem, Jesus, homem debilitado, carregando 50 quilos nas costas, carregando 50 quilos de uma madeira que não era lisa, e ele com as costas feridas, ele com a coroa na cabeça, se tivesse que fazer um movimento, possivelmente aquilo espetasse mais ainda. E a Bíblia fala que em 3 momentos Jesus cai. Não aguenta o peso do corpo, o peso que ele carregava. E quando a gente cai, qual é a primeira coisa que a gente faz?
Coloca a mão, isso é reflexo. Como é que coloca a mão? Se ela está amarrada. Ela está amarrada no peso. Então, possivelmente, a cada queda de Jesus, e foi feito um teste onde essa velocidade de queda dele chegava a 20 km por hora, e quem anda de bicicleta, 20 km não é muito, mas também não é pouquinho, onde um homem, vamos colocar em torno de 70 quilos, com mais 50 nas costas, ele viria até uma queda, talvez ali de uns 1 metro até o chão, onde ele bateria com o quê? Se ele tivesse um reflexo, primeiro com o joelho, mas seguraria o impacto, e depois rosto, crânio e o peito. Com essa velocidade, dependendo do impacto direto no peito, a gente pode ter o chamado contusão miocárdica do coração, porque o coração ele vai e se choca com esse osso aqui na frente que é o externo. Então ali já poderia também começar a ver o quê? Um problema cardíaco, uma área do coração em que sofreu, fora dos outros sofrimentos. Trauma de face. O teste feito mostrou que com essa velocidade e esse peso, ele já poderia causar um traumatismo craniano, nem que seja uma concussão, ou seja, o cérebro ele é jogado para frente e tem uma desaceleração súbita, e ele começa a ter alterações também. E nesse momento, eu acredito que quando Simão de Cirene ele entra na história, que era um africano, eu acredito que ele entre justamente para quê? Não para carregar a cruz, mas para ajudar Jesus a levantar. Como que Jesus ia levantar com o braço amarrado? Não tem como, com esse peso. Então eu acredito que Simão entre ali para ajudar pelo menos ele a levantar aqui. Os soldados era puramente humilhação, escárnio, sofrimento. Essa era a fala dos soldados romanos. Então Jesus passa por isso tudo e chega ao local, ao Gólgota, né, ao Calvário, onde já existiam 3 postes fixados, e Jesus passa então pelo processo de crucificação. Ele é preso naquela haste, no patíbulo, e diante da anatomia da mão, isso também é uma coisa muito controversa, mas quando a gente pega a nossa mão, a palma da mão, na verdade, são ossos longos. Então, se a crucificação fosse realizada bem no meio da palma da mão, não existiria estrutura para que segurasse, teria apenas pele e músculo. Então, com o peso do corpo, possivelmente aquela pele rasgaria. E aí, o condenado sairia dali. Então, o que é mais aceito hoje é que os cravos colocados nos condenados, que eram cravos que variavam de 12 a 15 centímetros de comprimento, com 1 centímetro na cabeça dele, lógico que ele vai afinando, mas 1 centímetro, eles entrariam nos ossos do carpo, que seria essa região aqui, e aí ele teria que entrar num espaço que eu acredito que ele nem caiba ali, e também haveria de ter uma precisão muito, vamos dizer assim, cirúrgica para acertar ali. E o outro local que é mais usado é justamente no punho, próximo do osso, do rádio, que aí pegaria aqui. De qualquer forma, independente da localização, o objetivo principal do cravo era realmente fixar, para que aquele condenado não saísse, e causar dor. Nessa estrutura aqui, bem no meio aqui, a gente tem um nervo chamado nervo mediano, um nervo bem grande, que quem tem aí, quem já teve tendinite, já teve essas coisas, ele passa muito próximo, são dores terríveis. O cravo ele pega exatamente em cima ou próximo a esse nervo mediano. Então, durante todo o processo de crucificação, esse cravo das mãos, ele vai estar ali, naquele nervo, espetando, incomodando. De igual maneira, no pé, né, essa fixação no pé, ela também, existem controvérsias, existe um arqueólogo que encontrou um único osso, foi o único cravo preso a um osso encontrado até hoje no mundo, é num osso calcâneo,
então no calcanhar, não é na parte da frente. Então eles acreditavam que em crucificação o pé pudesse estar preso nas laterais. Mas a maioria usa justamente essa posição, que eu acredito também que seja a posição utilizada por conta de toda a história levantada. E ali também a área muito vascularizada, com muitos nervos. Então a gente começa a observar que a posição na cruz era uma posição, né, a cruz em tal, cruz em T. Pode ser que falem que a cruz de Jesus era aquela porque a condenação, né, do que ele era condenado era escrito numa tábua, ele carregava aquilo na via dolorosa e depois era preso em cima. Então, talvez tenham começado a falar que a cruz era na forma atual, talvez por conta disso, não sei. Mas a posição era essa, era uma posição com os braços esticados, acima da cabeça e com os pés presos. Então a perna ficava fletida. Por que isso acontecia? Porque se não colocasse nessa posição, fosse uma posição esticada igual aos persas, haveria um processo de asfixia. Se os irmãos quiserem testar, levanta as mãos aí todo mundo um pouquinho. Vamos levantar aí. Nós vamos encher o peito de ar. Agora solta. Olha a dificuldade para soltar. Você vê que o ar, para soltar, ele acaba não saindo. Então, o ar, ele entra, mas ele não consegue. Quanto mais alto, o ar entra e não sai. Ele entra e não sai. E isso, a cada momento que passa, isso vai represando e você não consegue fazer essa troca. Então, para que ele consiga respirar, ele precisa fazer o quê? Levantar um pouco o corpo. Para ele levantar o corpo, ele tem as costas todas laceradas, esfregando numa madeira. Possivelmente, se ele encostar a cabeça, tem um espinho, e ele tem 1 ou 2 cravos no pé, pegando o nervo, artéria e o próprio osso. Quem já quebrou um osso aqui sabe como dói. Então, para que ele consiga expirar, botar aquele ar para fora, ele precisa levantar, talvez tracionar o braço com aquela dor naquele nervo mediano. Apesar de todo esse sofrimento, isso foi modernizado pelos romanos, por quê? Porque eles levavam de 3 a 5 dias para morrer, assim. Não da forma que Jesus chegou, com tanto sofrimento, com tanto açoite, com tantas lesões, mas eles levavam 3 a 5 dias, e a maioria acabava morrendo por exaustão, por asfixia, porque pela exaustão muscular você não consegue puxar. Então o seu corpo fica, pendido ali e você acaba começando a ter uma asfixia. O Império Romano, esse desenvolvimento da crucificação foi tamanha que quando houve a rebelião, de Espartacos, eles prenderam 6.000 rebeldes e crucificaram os 6.000 rebeldes ao longo da estrada que levava até Roma. Uma rebelião que teve dos judeus, eles crucificaram ao mesmo tempo 2.000 judeus. E aquele povo ficava ali sendo humilhado, morrendo lentamente. Depois que morria, ficava ali, era comido pelos animais, desculpe o termo, iam apodrecendo. E eles estavam ali justamente para isso, para ser exemplo, para falar que quem manda aqui é a gente, vocês podem passar por isso. Então Jesus, na cruz, passando por isso tudo, iniciou seu sofrimento lá no Getsemane. Estresse, hematidrose, suou sangue, foi preso, foi agredido, passou por uma condenação, foi flagelado ao ponto extremo, onde muitos morreriam no local dele. Houve uma coroação de espinho com mais sangramento, com mais dor, pois teve que caminhar, chegou ali, foi pregado e estava ali. A Bíblia fala que na hora terceira judaica, que nas 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Jesus, de 9 da manhã até meio-dia, ele está ali com aquele povo, com os soldados, Caifás e Anás, e mais 2 ladrões.
Diante daquele sofrimento humano que Jesus estava, os soldados zombam de Jesus, e Jesus, na crucificação dele, nas 6 horas em que ele está crucificado, que Jesus leva 6 horas para morrer na cruz, mas a morte de Jesus começa há 12 horas antes. Diante da zombaria, Jesus vira para o Pai, para Deus, e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para que Jesus consiga falar, se para respirar estava ruim, imagina para falar. Os ladrões, um deles continua zombando de Jesus, e o outro ladrão vendo aquilo fala: pô, Jesus está crucificado, todo mundo zombando, ele pede por todo mundo. Espera aí, esse cara é diferente. Quem é esse cara que perdoa quem condenou ele injustamente? E aí esse ladrão fala com Jesus, para que lembrasse dele quando ele estivesse no reino. E Jesus fala pela segunda vez, talvez um momento ali extremo de dificuldade de estar vivo, que dirá para falar, mas ele não deixa de falar. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Num outro momento, aos pés da cruz, Maria e um discípulo, possivelmente João, pelos relatos, estavam aos pés da cruz, Maria chorando em desespero, beijando os pés de Jesus. Jesus vira para Maria e fala: Maria, mulher, eis aí o teu filho. Mais uma vez, ele tem que puxar um ar para poder falar, ele já não tem ar para respirar, ele já não tem sangue suficiente, ele já não tem força. Se a gente olhar lá no início, naquele sangramento de 750 ml, 1500 ml, a pessoa já está confusa, sonolenta. Jesus ainda estava ali, ainda estava lúcido, orientado, falando, depois de passar isso tudo. E ele fala: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis a tua mãe. E aí os evangelhos falam que de meio-dia, que era a hora sexta, a hora nona judaica, houve trevas. O céu se escurece, existe um silêncio. Um silêncio que na verdade passa a ser um mistério, porque nada acontece naquele momento. Os soldados jogam, riem, Jesus está ali, os outros condenados estão ali. E 3 horas da tarde, Jesus novamente pronuncia uma palavra. Ele vira para o alto e pronuncia: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? E aí esse foi um grande mistério desse meu estudo. Porque quando lá no início Deus passou por sua agonia, lá no início Deus estava sofrendo na sua alma, estava angustiado, Deus envia um anjo. Esse anjo ficou com Jesus durante todo esse tempo. Jesus só passou o que passou porque o Espírito de Deus estava com ele. Jesus, homem, não teria condições de passar o que passou se não fosse por Deus. O Espírito estava com Jesus. E eu creio que naquele momento, a hora chegada, Deus retira o seu Espírito. E aí o homem Jesus, a alma novamente sofre. Jesus novamente começa a sentir, aí sim ele sente de verdade as dores, o sofrimento, a desidratação. E aí ele fala: Pai, me abandonou? Por que você me abandonou? Logo depois disso ele tem sede, que é um dos sinais da desidratação. Se a gente estiver desidratado, perder muito sangue, a gente tem sede. E aí a quinta fala, Jesus fala: tenho sede. E é oferecida a ele uma bebida com vinagre. Ele prova, não bebe. E naquele momento ele fala: está consumado. Olha para o céu e diz: Pai, nas tuas mãos recebe o meu espírito. E a cabeça pende. E Jesus, homem, morre. Então, chega-se a morte física de Jesus. Acredito que às 3 horas da tarde, Deus não abandonou. Mas a hora era chegada, era a hora do homem Jesus, o homem de pele e osso, de carne, acabou a sua missão.
Naquele momento, realmente Jesus entrega e o Deus recebe o seu Espírito. E essa morte de Jesus, diante dos estudos e da minha experiência, né, é uma dúvida que existe. Por que Jesus realmente morreu? Asfixia, como o Dr. Pierre Barbier acreditava? Foi o coração que inchou, como o Dr. Frederic Zugibe acreditava? Eu acredito que quando o homem Jesus é deixado a alma, né, e o corpo sem o espírito sustentar, todo aquele sangramento, possivelmente mais de 40%, todas aquelas lesões, fraturas de costelas, fratura na mão, nos pés, trauma torácico, contusão pulmonar, contusão miocárdica, aquilo tudo, a dificuldade de respirar, aquela asfixia, aquilo tudo tenha levado Jesus a desenvolver uma arritmia cardíaca e chegar a uma parada cardiorrespiratória. E Jesus, sentindo que realmente devia estar com a parada, com a arritmia, ele pronuncia aquelas últimas frases dele. Então isso é uma conclusão minha, que existem outras conclusões. Após esse evento, é falado que a terra treme, começa uma tempestade, o véu se rasga lá no templo, e aí, por ser o dia dos preparativos da festa da Páscoa, e ser a véspera do sábado, e o sabate, né, o sábado judaico, ele começa quando? Ele começa no pôr do sol do dia anterior. Então estava próximo do pôr do sol. E um crucificado poderia levar de 3 a 5 dias. Jesus já estava ali pendido. Então Anás, Caifás, eles não queriam que tivesse ninguém morto na Páscoa. E se eles morressem até o sábado, no sábado não pode fazer nada. São 39 atos proibidos no sabate. Então eles não poderiam retirar os corpos no sábado. Então ele vai a Pilatos e pede que seja executado o crurifrágio. O que é o crurifrágio? É justamente quebrar as pernas dos condenados. Que aí, quebrando a perna dos condenados, eles passam o quê? Não ter mais a sustentação. Eles não vão conseguir levantar para respirar. E aí eles vão morrer asfixiados, como morriam com os persas, pendidos. E aí a Bíblia fala que quebra a perna de um, quebra de outro. Quando chega Jesus, eles não quebram. E é enfiado uma lança que transfixa o corpo dele, saindo sangue e água. Eu acredito que essa água seja daquele líquido em volta do pulmão que eu tinha comentado, e o sangue dali e do próprio coração. Então, irmãos, finalizando, Jesus passou por tudo por nós. Jesus começou lá no Calvário, lá no Getsemane, o seu sofrimento. Um sofrimento que, se não fosse Deus ter enviado um anjo, ele já teria sucumbido no meio do caminho. As lesões foram tão extensas no açoite, que as lesões passadas por Jesus, que Jesus sofreu, nenhum homem conseguiria passar. Então, tudo isso que foi falado aqui, se fosse puramente nós, seres humanos, nenhum de nós passaríamos isso. Mas Jesus tinha que passar por isso. Ele tinha uma missão a cumprir, apesar do medo no início e do sofrimento no final, mas ele tinha que passar por isso. Por quê? Porque Jesus foi entregue como um cordeiro. Ele foi entregue para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Como no Antigo Testamento era entregue animais puros, sem manchas, sem defeitos, para Deus, para que Ele perdoasse os pecados, o próprio Deus, propiciação, entregou Jesus, o seu Filho, para que morresse por nossos pecados. Naquele momento, Jesus morre por nós, perdoa os nossos pecados, e o que é mais maravilhoso, o véu se rasga, ou seja, nós não dependemos mais de nenhum sumo sacerdote para ter acesso a Deus, para pedir perdão a Deus, para reconhecer os nossos erros. Naquele momento, Jesus faz isso tudo por nós. Páscoa judaica. O que eles comemoram? A Páscoa judaica, eles comemoram a libertação do povo hebreu do Egito, da escravidão, de tudo que eles passavam, e comemoram que uma nova vida que eles teriam, a terra prometida.
E a nossa Páscoa cristã, nós comemoramos vida. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita. A morte, como eu coloquei lá, foi física. Jesus ressuscita, vive por 40 dias entre os discípulos, ainda ensinando. E ao final, ele ascende aos céus. E promete que enviaria um Consolador, o Espírito Santo. Então, a nossa Páscoa é a Páscoa da vida. Nós vivemos porque Ele morreu e viveu. Por isso que nós estamos hoje aqui. Nós estamos hoje aqui na casa do Senhor, porque Ele sofreu por nós, para a libertação dos nossos pecados e para que, com a sua ressurreição, nós também podemos ter a nossa vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Pastor Levi.